Olá, 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 sejam todos muito bem-vindos! E neste tutorial vamos fazer este lindo vasinho de margaridas que vai em especial para a querida Lúcia, né, que me pediu aqui no canal. Ela ama margaridas, então demorou um pouquinho, Lúcia, mas está aí a margarida para você fazer e decorar a tua casa, tá bom? Então eu vou começar aqui com os fios que eu utilizei para fazer este vasinho, tá? O vasinho é o mesmo que vocês já têm aí no canal, mas eu vou mostrar para vocês todo o passo a passo para quem está chegando agora, né? E não tem aí, só vai fazer a margarida, então já deixo o vasinho aí também no vídeo para você, tá bom? Então eu vou começar falando sobre os fios que eu utilizei para fazer esse vasinho. Então vamos lá, eu vou deixar ele aqui para cima para você ficar apreciando aí as florzinhas, né? E à medida que eu vou mostrando os fios também, eu mostro onde eu usei. Bom, a margarida em si e o lacinho foram feitos com o branco, tá? Fio branco. Eu usei tudo amigurumi círculo, tá bom? Então, branco 8001, tá? Então, aqui as pétalas e o lacinho do vaso. Para o amarelo, que você vê aqui, né, no miolinho da margarida, eu usei a Magnólia 1205. Onde você vê a cor verde, que está aqui embaixo, né, na sépola e nas folhas, e também no caule, eu usei a verde bandeira, que é 5767. O vasinho que você vai ver no tutorial tá com a cor castanha. Essa aqui é a cor doce de leite, tá? E deixa eu só mostrar para você o número 7077. E a terrinha eu usei aqui a brigadeiro, tá bom? O marrom mais escurinho é o brigadeiro. Bom, já falei para vocês dos fios que eu utilizei, agora eu vou falar das demais ferramentas, tá? Aquilo que a gente sempre usa, eu usei para esse vasinho a agulha 2,5, tá? Fiz todo ele com 2,5. Contadores de carreira, marcador de ponto, agulha de tapeçaria, um plastiquinho para deixar a base do vasinho mais rígida, tá? Para não fazer aqui, né, para não estufar aqui quando a gente coloca o enchimento, então coloca um plastiquinho um pouco mais rígido, ó, para deixa ele aqui, né, pra gente continuar a ver a boniteza dele. Então aqui, ó, para deixar a base reta, isso aqui é potinho plástico, tá, gente? Esse aqui, se não me engano, é de um iogurte. Aqui, arame, tá? Aqui eu tenho 30 centímetros, esse arame eu cortei na metade, cada florzinha eu fiz com 15 centímetros. Então, 15 centímetros de arame, se você for fazer uma florzinha, se você for fazer mais de uma, então, aí, coloque mais um pedaço de arame. Tesoura. Bom, eu usei a amigurumi, certo? A amigurumi branca, ela é bem maleável, bem molinha. Então, eu precisei deixar ela mais rígida. Tá vendo que ela tá bem durinha? Tá? E para fazer isso, ou você usa aquela resina que se vende para endurecer crochê, né? Endurece crochê, ou então, como eu fiz aqui, cola branca escolar, tá? Eu vou mostrar como você vai fazer com cola branca escolar, e acho que um produto que quase todo mundo tem em casa, né? E fácil de adquirir, que mais barato do que a resina que a gente compra para esse tipo de projeto, tá bom? Além da cola branca, eu usei também cola quente. E neste tutorial eu descobri o porquê que eu não uso tanto cola quente, porque eu faço uma lambança total. Então, mas dá para fazer, se você não tiver cola quente, dá para fazer sem a cola quente. Eu vou mostrar para você como você vai fazer. Eu usei a cola quente para fazer o miolinho, então aqui eu fiz uma piscininha de cola quente aqui no miolinho e aqui embaixo também, tá? Então foi nesses lugares que eu usei a cola quente. Eu enchi esse lugarzinho aqui com cola, mas dá para fazer tranquilo com enchimento e costura, tá? Costurando isso nas pétalas. Ó, vê como ficou bem durinha, bem firminha, com cola branca. Se a gente não colocar esse tipo de material na pétala, ela vai ficar bem molinha e não vai ficar assim, né, toda
fica mais bonito dessa forma, senão elas vão ficar molenga, vão virando para baixo, principalmente porque elas estão assim para cima, né, não estão de ladinho, então elas vão cair e não vão ficar legais. Então, eu acho bem interessante você fazer isso, ou com a resina, se você tiver, se você não tiver, cola branca escolar vai dar certo também. Também usei um pouquinho da minha cola, da cola líquida, que pode ser cola de tecido, cola do artesão, a cola que você tiver, né, para que você colhe aqui as folhinhas aqui do lado, tá? Então, eu acho que tá todo aí a lista de materiais. Se eu esqueci de alguma coisa, vocês me perdoem, mas durante o vídeo vocês vão vendo que eu vou usando. Então, mas eu acho que eu já falei de tudo mesmo, tá? A única coisa que eu não mostrei aqui é o enchimento, mas é o enchimento que a gente usa para fazer amigurumi mesmo. Então, bora lá crochetar. Então, aqui com o meu fio cor castanha, vou fazer um anel mágico e neste anel mágico eu vou colocar 8 pontos baixos, tá? Então, ó, anel mágico e aqui 8 pontos. 1, 2, deixa eu só voltar, que escapou, aí, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Então, temos assim a primeira carreira com 8 pontos baixos dentro do anel mágico. Para a próxima carreira, carreira de número 2, vamos fazer 8 aumentos. Então, eu vou passar a ter aqui, na minha circunferência, 16 pontos baixos, 16 pontos de base. Então, eu fiz 2 pontos dentro do mesmo pontinho, fiz o primeiro aumento. E assim eu sigo, ó. 1, 2, segundo aumento. 1, 2, terceiro, quarto aumento, quinto aumento, aumento de número 6, aumento de número 7 e aumento de número 8, por fim, para finalizar a carreira de número 2 com os 16 pontos de base. Para a próxima carreira, eu vou agora fechar este círculo, tá? Deixar ele mais fechadinho possível. Para a próxima carreira, vamos fazer um ponto baixo e um aumento por toda a volta, tá? Então, a gente vai repetir isso 8 vezes. Então, eu fiz o primeiro ponto baixo, agora eu faço no próximo ponto um aumento. E sigo assim, repetindo essa sequência, um ponto baixo, um aumento, um ponto baixo, um aumento, até chegar aqui no final. Quando você chegar aqui no final, você vai ter 24 pontos de base, tá bom? Então, repete aí, um ponto baixo e um aumento 8 vezes na volta para ficar com 24 pontos de base. Próxima carreira, carreira de número 4. Vamos fazer um aumento no próximo ponto. Tá? Então, vamos começar a carreira de número 4, tá? Um aumento. E agora eu faço 2 pontos baixos simples. Então, vamos lá. 1 e 2. E eu vou repetir isso por toda a volta, tá? Então, ó, um aumento e 2 pontos baixos. Serão 8 vezes essa sequência na volta e no final dela vamos ficar aqui com 32 pontos de base. Então, carreira de número 4, um aumento e 2 pontos baixos por 8 vezes. A próxima carreira, a carreira de número 5, vamos fazer da seguinte forma e vamos repetir isso por toda a volta, tá? Então, ó, 1, 2, 3 pontos baixos e depois um aumento, ok? Então, serão 8 vezes fazendo essa sequência, 3 pontos baixos e um aumento. Quando você terminar a carreira de número 5, você vai ter aqui 40 pontos de base.
A próxima carreira que faremos, a carreira de número 6, nós vamos repetir 40 pontos baixos, mas somente utilizando a alcinha de trás da carreira anterior, tá? Então, ó, são 40 pontos baixos somente na alcinha de trás. Se você conseguir pegar a terceira alcinha também, deixa eu te mostrar aqui com uma agulha de tapeceiro, que vai ficar mais fácil visualizar. Então, essa aqui é a segunda alcinha, certo? E essa aqui é a terceira alcinha. Se você conseguir fazer o ponto pegando essas duas alcinhas, só deixando a primeira alcinha de fora, tá? Que é essa aqui, vai ficar um acabamento mais fechadinho. Então, eu vou fazer assim, ó, 40 pontos baixos pegando a primeira e a segunda, peraí, que não pegou. A primeira e a segunda alça. Fechando o ponto. A primeira e a segunda alça. Tá? E assim eu faço toda a volta, os 40 pontos baixos, pegando essas duas alcinhas de trás. Se não for fácil para você, faz pegando somente a segunda alcinha aqui e vai dar tudo certo também, tá bom? Então, carreira de número 6, faça aí 40 pontos baixos, deixando de lado a alcinha da frente da carreira anterior, utilizando a segunda e a terceira se conseguir. E aqui está a carreira de número 6 pronta com os 40 pontos baixos. Aproveita essa circunferência aqui das alcinhas que ficaram evidentes para você fazer o recorte do plastiquinho que vai ficar aqui embaixo, tá? Então, tá vendo, ó? Faz aí um moldezinho e faz neste tamanho aqui dessa circunferência, tá? Dessas alcinhas aqui. Então, esse aqui vai ser o fundinho do vaso. A partir de agora, a gente vai subir, né? Então, ele vai ficar dobradinho assim. Então, é essa circunferência, o tamanho que a gente precisa para fazer o recorte de algum plástico mais rígido para servir de base. E aqui está para você ver como fica, né? Então, é essa carreira aqui, tá vendo? Que eu vou usar como base. Então, está aqui o recorte realizado e agora a gente vai começar a subir o vasinho, tá? Então, até agora, a gente fez a partezinha de baixo, né? A que vai ficar em contato com a mesa ou alguma coisa assim. Agora, a gente começa a subir o vasinho mesmo. Então, vamos lá. A próxima carreira, a carreira de número 7, vamos fazer aqui 19 pontos e um aumento por 2 vezes, tá bom? Então, carreira de número 7. 19 pontos baixos, opa, caiu. 19 pontos baixos, um aumento, 19 pontos baixos, um aumento. No final, ficaremos aqui com 42 pontos de base. Próxima carreira, carreira de número 8, começamos com 3 pontos baixos. Então, 1, 2 e 3. Então, comecei com 3 pontos baixos e agora eu vou fazer um aumento, tá? Então, carreira de número 8, começo com 3 pontos baixos, um aumento. Agora eu vou fazer 6 pontos baixos e um aumento por 5 vezes, tá? Então, 6 pontos baixos, um aumento, e repete isso 5 vezes. Chegando aqui no final, vai sobrar 3 pontos, e você vai fazer 3 pontos baixos, ok? Então, carreira de número 8, 3 pontos baixos e um aumento, 6 pontos baixos e um aumento por 5 vezes e finaliza com 3 pontos baixos. A carreira de número 8, você vai ficar com 48 pontos de base. Vamos fazer agora a carreira de número 9 e para isso a gente vai fazer 7 pontos baixos e um aumento e repetir isso em toda a volta, tá? Então, carreira de número 9, 7 pontos baixos e um aumento, 6 vezes na volta e no final dessa volta vamos ficar aqui com 54 pontos de base. Então, aqui estamos com a carreira 9 pronta, né? Tenho 54 pontos de base e com esses 54 pontos de base vamos fazer 8 carreiras, tá? A 10, a 11, a 12, a 13, a 14, a 15, a 16 e a 17.
8 carreiras de 54 pontos baixos, somente ponto sobre ponto, não muda a quantidade. Você vai repetir 54 pontos baixos por 8 vezes. Tá legal? Vou fazer as minhas carreiras aqui, te encontro lá na carreira de número 17. E aqui está o resultado após fazer as 8 carreiras de 54 pontos, né? Ele fica neste formato. Agora a gente vai reduzir um pouquinho o número de pontos aqui na circunferência, tá? Então, para isso, em toda a volta, vamos fazer 7 pontos baixos e uma diminuição e repetir isso 6 vezes, tá? Então, carreira de número 18, a nossa próxima carreira, 7 pontos baixos e uma diminuição 6 vezes na volta. Ah, e no final vamos ficar com 48 pontos de base. Então, aqui estamos com a carreira de número 18 pronta, então tenho 48 pontos de base. A próxima carreira, a carreira de número 19, vamos fazer de 48 pontos baixos. Então, somente ponto sobre ponto, não muda a quantidade. Tá legal? Então, carreira de número 19, faça 48 pontos baixos. E aqui com a carreira de número 19 pronta, né, os 48 pontos baixos, vamos fazer a carreira de número 20, que será de 6 pontos e uma diminuição em toda a volta. Então, sendo assim, serão por 6 vezes, você vai repetir 6 pontos e uma diminuição, 6 vezes na volta, e vamos ficar aqui com 42 pontos de base. Tá legal? Então, vamos lá, carreira de número 20 carreira de número 20, faça aí 6 pontos e uma diminuição. E agora, com a carreira de número 20 pronta, temos então 42 pontos de base, vamos fazer a carreira de número 21 e vamos repetir 42 pontos baixos, tá? Então, carreira de número 21, faça aí 42 pontos baixos. E após fazer a carreira de número 21 com os 42 pontos, vamos fazer também a carreira de número 22 com 42 pontos. A diferença é que vamos pegar somente na alcinha da frente da carreira anterior. Então, ó, somente a alcinha da frente, eu sigo fazendo os 42 pontos baixos por toda a volta, tá? A gente vai deixar aqui a alcinha de trás disponível para que depois a gente faça o encaixe e a costura da terra, tá legal? Então, carreira de número 22, faça aí 42 pontos baixos, somente pegando a alcinha da frente da carreira de número 21. Vou fazer a minha e já volto. Então, aqui eu tenho a carreira de número 22 prontinha, ó, veja, eu tenho umas alcinhas lá dentro, que ficou dentro do vasinho, para que depois eu faça o encaixe e a costura da terra que vai aqui em cima, tá legal? Então, vamos lá agora, o próximo passo, a carreira de número 23, e vamos fazer aqui 5 pontos e uma diminuição 6 vezes na volta. Depois de fazer essas 5 pontos e uma diminuição 6 vezes na volta, vamos ficar com 36 pontos de base. Vamos lá? Então, carreira de número 23, faça aí 5 pontos e uma diminuição em toda a volta. E aqui estamos com a carreira de número 23. Prontinha, certo? Eu tenho os 36 pontos de base. A carreira de número 24, ela é um pouquinho diferente, tá? A gente vai fazer o seguinte, ó. O primeiro pontinho, um ponto baixo. Vou só colocar o marcador aqui para você conseguir identificar a sequência completa, tá bom? Então, eu fiz aqui um ponto baixo. Agora, no próximo ponto, eu vou fazer um meio ponto alto e um ponto alto juntos, tá? Então, comecei com um ponto baixo sozinho, meio ponto alto e um ponto alto junto. No próximo ponto, eu vou fazer um ponto alto e um meio ponto alto junto. No próximo ponto, eu faço um ponto baixo. Então, essa vai ser a sequência durante toda a volta. Então, eu começo com um ponto baixo sozinho, depois juntinhos, eu tenho um meio ponto alto e um ponto alto, depois juntinho de novo, um ponto alto e um meio ponto alto, e depois um ponto baixo sozinho. Ó, vou repetir a sequência, tá? Um ponto baixo, sozinho,
Agora são dois juntos, um meio ponto alto e um ponto alto. No próximo ponto, eu vou fazer um ponto alto e um meio ponto alto junto. E vou para o próximo ponto e faço um ponto baixo. Mais uma vez, ó, começo com ponto baixo. Agora eu vou fazer dois pontos juntos, que é o meio ponto alto e o ponto alto. Novamente, eu vou fazer dois pontos juntos, que é agora inverte, ó. Eu começo com ponto alto e depois eu venho com o meio ponto alto para fazer a montanha, né? Para fazer essa ondulação aqui em cima. Então, fazendo essa ondulação aqui em cima, eu vou durante toda a volta, tá? Vai dar 9 repetições no total, ó. Um ponto baixo, meio ponto alto e um ponto alto no mesmo ponto de base. No próximo ponto, um ponto alto e meio ponto alto no mesmo ponto de base. E no próximo ponto, um ponto baixo, tá bom? Então, vai repetindo isso por toda a volta. Eu vou terminar o que falta aqui pra mim. Vai dar 9 montanhas igual a essa aqui, 9 ondulações, tá legal? Vou terminar e já volto. E aqui, quando você chegar ao final, você pode cortar o fio, tá? E arrematar a pontinha aqui que sobrou. E o vasinho em si, ele está pronto, né? Qual que são as minhas dicas agora? Você vai colocar enchimento. Antes de colocar enchimento, você vai colocar aquele plastiquinho para deixar a solinha. Solinha não, tô tão acostumada com bonecas, né? Para deixar aqui a base retinha, tá? Então, coloca o plastiquinho fixo lá embaixo, né? Rígido lá embaixo e vai colocar enchimento. Se você quiser um pouquinho mais de peso para que ele não se tombe de forma alguma e fique realmente bem firme onde ele está, você pode colocar algumas pedrinhas, tá? Que vai ajudar com que ele fique bem pesadinho e não se tombe e fique aí certinho na sua mesa, tá legal? E agora, né, o próximo passo é a gente fazer a terra, para depois a gente colocar o enchimento mesmo e fechar. Mas essas são as minhas dicas. Por enquanto, você pode deixar dessa forma, né, até a gente fazer o fechamento, mas é uma dica de você colocar pedrinhas para que ele fique pesadinho, tá bom? Então, bora lá para o próximo passo, que é a terrinha que vai aqui junto com a plantinha para que a gente faça o fechamento deste vaso. Ah, mas antes da gente fazer a terrinha para o vaso, né, vamos fazer um detalhezinho aqui nessa carreira aqui de baixo de acabamento? Ó, tá vendo essas alcinhas que ficaram aqui disponíveis? Vamos inserir a agulha, inserir um fio aqui da mesma cor, tá? A gente vai fazer com a mesma cor. E eu vou fazer aqui, ó, uma correntinha. E no próximo ponto eu faço um ponto baixíssimo. Uma correntinha e um ponto baixíssimo. E vou fazendo assim por toda a volta. Tá? Ó, uma correntinha e um ponto baixíssimo. Tá legal? Vou fazer aqui porque dá um charminho a mais para a bordinha dele aqui embaixo, tá? Vou terminar aqui e já volto daí sim pra gente fazer a terra do vasinho. E aqui estou com o detalhe pronto, agora eu só vou cortei o fio já, né? Só vou arrematar e agora sim o vasinho tá pronto, tá? Ó, tá vendo? Tem um detalhe aqui na bordinha que fica o charme dele aqui embaixo também. Ok? Vou só arrematar estes fios e já volto. Então, vamos fazer a terra. Olha, eu estou aqui com o fio na cor marrom mais escuro, é o brigadeiro, né? Vou fazer aqui um anel mágico e neste anel mágico eu vou colocar 8 pontos baixos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 pontos baixos no anel mágico.
Eu vou fechar este círculo, só que eu não vou fechar ele apertado, tá? Eu vou deixar, ó, este vãozinho aqui no centro. Porque vai facilitar pra gente quando a gente for fazer a fixação da haste da florzinha aqui, tá? Então, deixa ele abertinho mesmo. Deixa pra fechar só no último momento, quando a gente estiver fixando a terrinha no vaso junto com a planta, tá? Então, deixa aí abertinho, não fecha. Vai ajudar. Ouve a tia Tati. Então, vamos lá, ó. Tem os 8 pontos. A próxima carreira eu vou fazer 8 aumentos, tá bom? Então, 2 pontos de base para cada ponto da carreira anterior. Então, fiz o primeiro, 2 aumentos, 3 aumentos, 4 aumentos, 5, 6, 7 e último aumento aqui, 8. Dá uma vontade de fechar, né? Mas não fecha, deixa aberto, tá bom? Então, tem aqui a segunda carreira com 16 pontos de base. A próxima carreira, você vai fazer um ponto baixo e um aumento por 8 vezes na volta, tá? No final da carreira de número 3, que você vai fazer um ponto baixo e um aumento 8 vezes, você vai ficar com 24 pontos de base. Vou fazer a minha carreira aqui e já volto. E aqui está a carreira de número 3, pronta com 24 pontos de base. Vamos para a carreira de número 4, e a carreira de número 4 você vai começar com um aumento e segue fazendo 1 e 2 pontos baixos, tá? Então, você vai repetir isso em toda a volta, um aumento, 2 pontos baixos. São 8 vezes essa sequência. Quando você terminar, você vai ter 32 pontos de base. Então, carreira de número 4, faça aí um aumento e 2 pontos baixos em toda a volta. A próxima carreira que a gente vai fazer, a carreira de número 5, será de 3 pontos e um aumento 8 vezes na volta. Terminando a carreira de número 5, teremos 40 pontos de base. Então, faça aí 3 pontos e um aumento em toda a volta. Então, aqui está a carreira de número 5 prontinha. Então, tem 40 pontos de base. E a próxima carreira será de 19 pontos e um aumento, 19 pontos e um aumento. Então, 19 pontos e um aumento por 2 vezes, vamos ficar com 42 pontos de base. Essa será a carreira de número 7. E agora está pronta a terrinha, tá? Então, eu vou cortar o fio, arrematar a pontinha e deixar uma sobra, tá? A gente deixa uma sobra para costura. Então, corta deixando uma sobrinha. Aliás, não precisa nem arrematar, né? A gente só corta, ó. Deixa a sobra aqui, né? Porque depois a gente vai costurar isso no vasinho, tá bom? Então, por enquanto, a terrinha tá pronta, só reserva ela junto com o vasinho, deixa aí reservado, tá? Porque depois que a gente fizer a plantinha, só depois que a gente fizer a plantinha que a gente vai fixar isso. Para fazer o lacinho para o vasinho, você pode fazer com juta rami, que é esse aqui, né? Que ele é mais fininho. Eu guardei a ponta aqui. Ou então, a gente vai fazer um lacinho de crochê, tá? Então, aqui, ó, a minha sugestão, se você for usar esse tipo de material, que ele é mais rústico, é fazer 2 cordinhas, deixa eu só cortar aqui, mas você não vai fixar isso no vasinho agora, tá? A gente precisa do vasinho repleto, cheio, para que a gente possa realmente fazer na largura certinha e não amassar o vasinho agora, né? Então, veja, ó, 2 cordinhas e vamos supor que o vasinho tá cheinho aqui. Eu vou vir com essas cordinhas, deixa eu ver, no mesmo tamanho. E eu vou aqui, ó, amarrar e fazer um lacinho aqui na frente, tá? Mas isso eu não posso fazer agora, porque senão eu vou amassar o meu vasinho, certo? Eu preciso dele finalizado para isso. Então, como a gente tá fazendo o tutorial do vasinho, então eu já vou deixar isso aqui falado para vocês, tá vendo? Aqui eu faço um lacinho e deixo assim amarradinho, ele fica mais rústico, tá bom?
Pra gente fazer de crochê, eu vou fazer agora com vocês o lacinho. Então, vamos fazer este lacinho para decorar o vaso, tá? Um lacinho em crochê. Eu já te mostrei como fica com rafi, agora fica assim, ó. Olha aqui, charme, tá vendo? Né? E é super simples de fazer, tá bom? Vou fazer num branco para dar um destaque, mas tem outras cores que ficam bem legais aqui, um amarelo clarinho, enfim. Tem várias cores aí, é só usar a criatividade mesmo, né? Ah, e outra coisa, quando eu falei das pedrinhas, olha, ele para em pé, tá, gente? A pedrinha é realmente para ele ficar mais pesadinho, mas mesmo com a plantinha aqui em cima, ele vai parar em pé, tá? É só uma forma de ficar mais fixo mesmo, mais pesadinho e não se tombar com esbarrões, enfim. É por esse motivo, porque em pé ele vai ficar, tá legal? Então, bora lá fazer esse lacinho. Então, aqui com o fio branco, eu vou fazer um anel mágico. Ok? Anel mágico. Agora eu vou subir 3 correntinhas. 1, 2, 3 correntinhas. Agora eu vou fazer 2 pontos altos. Então, 1, 2, opa, o primeiro ponto alto e aqui o segundo ponto alto. Vou fazer mais 3 correntinhas, 1, 2, 3, faço um ponto baixíssimo. Tá? Então, eu tenho a primeira parte do lacinho pronta. Vamos para a segunda, ó. 1, 2, 3 correntes, 2 pontos altos. Então, 1 e 2. 3 correntes, 1, 2, 3 correntes e um ponto baixíssimo na base. Bom, o lacinho em si tá pronto, tá? Então, aqui a gente vai fazer, ó, fechar este círculo e com este mesmo fio a gente pode fazer aqui a prensa nele para que fique firme, tá bom? Vou cortar este fio e eu volto pra gente fazer a cordinha. Então, aqui, ó, fiozinho cortado. Antes da gente fazer as voltinhas aqui para fazer o miolo do laço, tá? A gente faz a cordinha, porque daí a gente já prende a cordinha aqui atrás, junto com essas voltinhas que a gente vai dar aqui do miolinho, tá? Então, a gente aproveita e já prende a cordinha. A cordinha, você vai medir no seu próprio vasinho, tá? Você tem a opção de fazer assim e com um pouquinho de sobra. Peraí, deixa eu só, assim, com um pouquinho de sobra e amarrar aqui atrás, tá bom? Ou você pode fazer ela certinha e vir com cola e fazer a colagem dela, tá bom? Daí ficaria certinha aqui no vasinho, tá? Não, então, não teria a amarração, seria certinha no vaso. Aí fica do seu gosto também, tá bom? Se você faz um pouquinho maior, vem aqui, dá um nozinho e deixa assim, sobrando, tá bom? Ou se você faz a colagem, tá? A cordinha são correntinhas, né? Não tem segredo nenhum, é só fazer correntinhas. Eu vou fazer uma quantidade de correntinhas aqui para sobrar, tá? Aí você sabe que você vai fazer, se você quer ela certinha, você vai fazer medindo no seu vaso, tá bom? Então, eu vou contar a quantidade de correntinhas, porque essa aqui eu fiz no olhômetro mesmo. E já volto para te falar o quanto fiz, o quanto ficou as minhas correntinhas para ficar nessa largura aqui, tá? Neste comprimento. E aqui estamos, eu fiz aqui 80 correntinhas, tá? Dá a volta certinho, ainda sobra uma pontinha para a gente amarrar. Aqui eu vou cortar o fio, não precisa ser muito rente, porque eu faço isso aqui, ó. Eu puxo, tá? Puxo esse nozinho, deixo ele bem firme aqui, ó, e deixo essa pontinha. Você pode até colocar um pinguinho de cola se te deixar mais seguro, tá? Ó, forço o nozinho e tiro a ponta maior e deixo só a pontinha. Agora, aqui no laço, não tem segredo, gente. A gente vai, ó, achar o meio da cordinha, certo? Achando o meio da cordinha onde eu vou colocar o laço. Colocando o laço aqui, a gente vai pegar essas sobras de fios que a gente tem aqui e vai dar a volta na cordinha junto com o laço. Pega essa aqui, faz no sentido contrário.
Tá vendo? Você pode dar um nozinho e colocar um pinguinho de cola lá atrás, ou você pode arrematar com agulha, fazendo os nozinhos de costura. É super simples, não tem segredo nenhum, ó. Tá vendo? Amarro e tá pronto o lacinho. Você só ajeita ele, né? Ajeita a cordinha aqui atrás e pronto, tá? Agora é só decorar o teu vasinho, certo? Aqui eu vou, ó, só dar mais um nó. Depois eu vou colocar um pinguinho de cola aqui neste nozinho, só para deixar mais seguro, cortando o excesso de fio e está pronto, tá? Para decorar o teu vasinho. Aqui é só largar um pouquinho para deixar ele mais fofinho. É só colocar no vaso e tá pronto o seu lacinho. Tá legal? Então, agora, né, os próximos passos que a gente tem aqui é fazer as flores. Então, bora lá decorar, plantar a nossa florzinha neste vaso. Então, vamos começar a fazer aqui a margarida e eu vou começar pelas pétalas, tá? Então, no fio branco eu faço um anel mágico e neste anel mágico eu coloco 5 pontos baixos dentro dele. Mas antes de fazer, eu vou fazer uma correntinha, tá? Então, olha, o anel mágico, prendo o fio, faço a correntinha e agora eu venho fazendo os 5 pontos baixos. Então, 1, 2, 3, 4 e 5. Fechando o círculo, eu tenho aqui a primeira carreira, tá? E eu vou fechar este círculo ainda, fazendo um ponto baixíssimo naquela correntinha que eu fiz inicial. Então, aqui eu faço, olha, um ponto baixíssimo e fechei o círculo, tá? Agora, antes de começar a próxima carreira, eu vou fazer aqui uma correntinha para iniciar e venho em cada um daqueles 5 pontos baixos, eu vou colocar um aumento dentro deles, tá? Então, ó, o primeiro aumento, segundo aumento, terceiro aumento, quarto aumento, quinto aumento. Opa. Então, eu tenho aqui a segunda carreira com 10 pontos baixos, venho naquela correntinha inicial, fecho a minha carreira, tá? Então, eu tenho 10 pontos de base neste momento. E a partir de agora, a gente vai começar a fazer as pétalas, tá bom? Para fazer as pétalas, eu venho aqui neste primeiro pontinho, primeiro ponto baixo, não vou fazer nenhuma correntinha para começar, tá? Já vou vir direto neste caso. Vou vir aqui, ó, fiz um ponto baixo, vou fazer 9 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 correntinhas. Pulo a primeira correntinha, venho a partir da segunda e volto fazendo 8 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No mesmo ponto de base que eu fiz este ponto baixo para começar, eu faço outro ponto baixo. Então, a gente vai repetir essas 9 correntinhas por toda a volta. Vou ficar aqui com 10 pétalas, tá? Então, ó, venho no próximo ponto, vou repetir o processo. Ó, faço um ponto baixo, subo 9 correntinhas. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Venho a partir da segunda correntinha, né? Pulo a primeira, venho a partir da segunda, 8 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. E no mesmo ponto de base, eu venho e faço outro ponto baixo, tá? Então, eu vou repetir isso por toda a volta. Eu vou ficar com 10 pétalas iguais a essa aqui, por enquanto, na volta, tá? Porque eu tenho 10 pontos baixos, então vou ficar com 10 pétalas, ó. No próximo ponto, um ponto baixo, subo as 9 correntinhas, pulo a primeira, faço 8 pontos baixos, voltando, e no mesmo ponto baixo aqui, eu faço outro ponto baixo.
no próximo ponto, um ponto baixo e começo tudo de novo, até você ficar com 10 pétalas iguais a essa aqui, tá? Vou terminar essas pétalas em off e já volto pra gente continuar. E aqui estou de volta, posso fazer as 10 pétalas, tá? Agora a gente vai fazer o contorno dessas pétalas, deixando ela num formato mais bonitinho. Então aqui, ó, eu estou no último ponto baixo, que eu fiz junto aqui, né, os dois pontos baixos. Eu vou vir aqui no próximo ponto e vou fazer um baixíssimo. Tá? Então, fiz um baixíssimo aqui na base, tá? Agora, eu vou pular este ponto aqui, já venho direto aqui no pontinho da correntinha que foi feito a primeira pétala, ó. Já venho aqui e vou fazer um baixíssimo. Deixa eu ver se dá pra vocês verem direitinho. Vamos só começar de novo aqui pra deixar bem claro, porque é chatinho, né? Porque é o branco aqui, então fica um pouquinho difícil de ver. Então, tá vendo, ó? Aqui eu vou fazer um baixíssimo, só pra encerrar essa sequência de pétalas, tá? Ó, vou vir aqui na base, faço um baixíssimo pra encerrar. Agora, eu vou pular este ponto aqui e já venho direto na correntinha, tá? Eu não vou usar esse ponto, já venho direto no da correntinha e vou fazer aqui, né, da correntinha de início da pétala, ó, eu vou fazer um baixíssimo. Ok? Agora, nas próximas correntinhas, eu vou fazer um ponto baixo. Na verdade, ó, três pontos baixos, um em cada linha de corrente aqui do início da pétala. Então, 1, 2, 3 pontos baixos. Nos próximos pontos, eu vou fazer 3 meio ponto alto. 1, 2, e no último aqui, e no próximo, 3. No último linha de corrente que eu tenho aqui, tá vendo? Ó, nessa alcinha aqui, eu vou fazer 3 pontos baixos juntos, tá? Então, ó, 1, 2 e o último 3. Já lá do outro lado da correntinha, onde eu tenho os pontos baixos, eu vou na primeira correntinha que tem aqui fazer um aumento. Depois deste aumento, eu volto fazendo aqui 3 meio ponto alto. Então, 1, 2, deixa eu só desembolar meu fio aqui. 1, 2 e o terceiro, 3 meio ponto alto. Agora, eu vou fazer 3 pontos baixos. 1, 2, 3. Na última correntinha, eu faço um baixíssimo. Tá? Desse baixíssimo que eu tenho aqui, eu já vou pro primeiro elo de correntinha que eu tenho aqui da próxima pétala. Então, eu vou pular essa parte aqui, já venho pra pétala e faço aqui na primeira correntinha outro baixíssimo. Tá? Então, eu saio de uma pétala para outra pétala e começo novamente os mesmos pontos. Então, eu começo aqui fazendo 3 pontos baixos, depois do baixíssimo, né? 1, 2, 3 pontos baixos. Nos próximos, deixa eu só desenrolar isso aqui, porque isso aqui é coisa que foi feita desmanchada e eu embolei todo o fio. Olha que maravilha. Bom, mas vamos lá, ó. Depois dos 3 pontos baixos, eu vou fazer aqui os 3 meio ponto alto. Então, 1, 2 e 3. Na última correntinha, eu vou fazer 3 pontos baixos juntos, tá vendo? A última correntinha aqui, eu vou fazer, olha, 1, 2, 3 pontos baixos. No primeiro pontinho, lá do outro lado da pétala, eu faço um aumento. Então, 1 e o segundo ponto. Depois, eu volto fazendo os mesmos pontos do outro lado, ó, 3 meio ponto alto. Então, aqui, 1, 2, 3. Agora, 3 pontos baixos. 1, 2, 3. E no último pontinho, eu vou colocar um baixíssimo, tá?
eu tenho aqui a segunda pétala pronta. Eu vou parar aqui onde estou, vou só desenroscar este fio e vou voltar fazendo com você a partir daqui, tá? Então, só um minutinho. Se você não entendeu ainda como foi feito, espera só eu fazer esse ajuste aqui e já volto. Então, aqui estou de volta agora com o meu fio normal, né? Podia ter editado? Podia, gente, mas eu quero mostrar que é vida real aqui mesmo e acontece de ficar com um nó no fio, principalmente depois de ter desmanchado isso aqui e feito de novo, encontrado o meio de fazer de novo. Então, é vida real, tá? E é essa vida aqui que eu quero mostrar pra vocês. Eu como eu sou, na verdade. Então, vamos lá, gente, ó. Fiz aqui as duas pétalas, vou fazer a próxima, tá? Então, é igual que eu fiz aqui. Então, eu terminei aqui no ponto baixíssimo, no último pontinho da correntinha da pétala, e já vou vir direto no primeiro pontinho aqui, ó, na primeira alcinha de correntinha, tá? Então, aqui, ó, tá vendo? A primeira alcinha de correntinha. Lá da outra carreira que a gente fez antes. Então, eu venho aqui, eu pulo esse meio aqui, não faço nada nesse meio, já venho aqui pra correntinha e já vou fazer um baixíssimo. Feito esse baixíssimo, vou para as próximas correntinhas aqui e vou fazer 3 pontos baixos. Então, 1, 2, 3 pontos baixos. Agora, eu vou fazer 3 meio ponto alto. Então, 1, 2, 3 meio ponto alto. Na última correntinha aqui, eu vou fazer, olha, 3 pontos baixos aqui dentro. Então, 1, 2, 3. Agora, eu vou trabalhar lá do outro lado, onde a gente tinha feito aqueles 8 pontos baixos. Aqui no primeiro ponto baixo, eu vou fazer um aumento. Então, 1, 2 pontos. Na sequência, eu vou fazer 3 meio ponto alto. 1, 2, 3. Agora, 3 pontos baixos. 1, 2, 3. E no último pontinho aqui, eu faço um baixíssimo. Vou começar a próxima pétala. Então, eu continuo do mesmo jeito, ó. Saiu daqui do baixíssimo dessa terceira pétala que eu terminei, eu venho aqui para a primeira correntinha, vou fazer um baixíssimo. Vou fazer só mais essa junto, tá? Depois eu vou fazer em off. As próximas correntinhas, eu vou fazer 3 pontos baixos. Então, 1, 2, 3. Agora, 3 meio ponto alto. 1. Peraí que ficou torcido. 2 e 3. Na última correntinha que eu tenho aqui, deixa eu terminar esse aqui. Na última correntinha que eu tenho aqui, eu faço 3 pontos baixos aqui na pontinha. Então, 1, 2, 3. Do outro lado da pétala, no primeiro ponto baixo, eu vou fazer um aumento. Na sequência, 3 meio ponto alto. Então, 1, 2, 3 meio ponto alto. Agora, 3 pontos baixos. 1, 2, 3. No último pontinho, um ponto baixíssimo. Venho para a próxima pétala e vou repetir todo esse processo. Primeiro elo de correntinha aqui, eu vou fazer um baixíssimo e assim eu sigo fazendo. 3 pontos baixos, 3 meio ponto alto, na última correntinha 3 pontos baixos juntos, um aumento, 3 meio ponto alto, 3 pontos baixos e um baixíssimo. Vou para a próxima pétala. E assim até terminar toda a volta, tá? Então, eu vou terminar essas pétalas e já volto. E aqui eu fiz todas as pétalas do mesmo jeitinho, tá? Estou aqui na última e para encerrar aqui a linha branca, né? A participação da linha branca neste tutorial, eu vou aqui num pontinho de base e, ó, faço um baixíssimo só para encerrar mesmo, tá? Então, aqui eu vou cortar o fio, deixando somente o necessário para eu arrematar. Então, eu vou fazer os arremates aqui atrás da folhinha, aqui atrás da florzinha, né, no caso, tá? Só vou arrematar mesmo e cortar os excessos de fio.
tanto deste primeiro aqui, do anel mágico, quanto este agora da sobra, tá? Então, somente arremate, coloca aí na agulhinha, né, de tapeçaria, faz uns pontinhos, só para você poder cortar este fio, tá? Então, ó, passo aqui numas alcinhas e vou fazendo arremate, tá? Somente para cortar realmente o fio aqui, não é nada demais agora, neste momento, tá? Ó, passo aqui umas por dentro. Cheguei aqui no anelzinho mágico, no fiozinho do anel, vou dar um nozinho entre as duas e cortar somente o excesso de fio, porque aqui a parte verdinha, né, vai tampar estes fiozinhos, então vai ficar escondido, tá? Então, somente isso aqui, ó. Pronto. Bom, agora o que nós temos aqui são as pétalas prontas, né? E se você tá trabalhando com o fio amigurumi como eu estou trabalhando, você percebe que ele é bem molinho, né? E se você quiser umas pétalas mais durinhas, principalmente porque a nossa flor vai ficar assim no vasinho, né? Tá vendo, ó? Aqui elas estão mais durinhas, tá? Elas vão ficar em pezinho assim no vasinho, para elas não caírem, né? Para as pétalas não ficarem caindo com o tempo, a gente vai fazer uma forma de endurecer essas pétalas para deixá-las mais firmes. Se você tem aquele produtinho, aquela resina que chama Endurece Crochê, você pode usar ele. Se você não tem, tem uma solução bem mais simples que acho que quase todo mundo tem em casa. Cola branca, tá? Cola escolar, cola branca. Então, esse aqui é a parte visível, né? Que vai ficar bem visível da florzinha. É a parte direita. Aqui, na parte avesso, eu venho com a cola branca. Deixa eu só colocar um pouquinho aqui na minha mão, tá? Para que você tenha uma ideia de como eu vou fazer, ó. Coloquei um pouco aqui na minha mão, tá vendo? Cola branca, cola escolar. Vou molhar o meu dedo e vou passar na pétala. Ó, vou passando em todas as pétalas. Se você tiver um pincelzinho também dá, mas a cola branca é só lavar que vai sair facinho, né? Ó, vou passando em todas as pétalas, tá? É óbvio que isso aqui vai ter um tempo para secagem, que enquanto vai secando aqui, a gente vai fazendo as outras partes, tá? A gente só vai voltar a trabalhar com essa parte branquinha aqui quando essa cola estiver toda seca. Então, eu vou espalhando assim em todas as pétalas, tá vendo? No avesso, para que elas fiquem firminhas, para depois eu voltar a trabalhar com essa peça aqui. Ó, tô quase acabando. Então, é uma solução para quem não tem aquela resina em casa, tá? Aquela resina endurece crochê, fixa crochê, alguma coisa nesse sentido. Se você tem cola branca, você pode fazer isso com cola branca, ó. Passei em todas as pétalas, vou deixar ela de ladinho ali da minha mesa, secando. Enquanto isso, a gente vai fazer as outras partes da florzinha, que é o miolinho e também essa parte verdinha aqui de trás, tá? Então, o miolo e a sépola, né? Acho que é isso. Não é nem miolo que chama isso aqui, acho que é pólen, né? Mas vamos lá, vamos fazer essas duas partes agora enquanto essa aqui seca. Então, vamos começar aqui com a parte amarelinha. Eu vou aqui fazer um anel mágico. E neste anel mágico, eu vou colocar 6 pontos baixos, tá? Aqui eu vou fazer carreira espiral mesmo, não aquela fechando, né, com ponto baixíssimo e começando com correntinha. Não, eu vou fazer direto, tá? Então, eu vou fazer aqui 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Depois dos 6 pontos baixos, eu fecho o meu anel. Tenho aqui a primeira carreira pronta. Vamos para a segunda carreira, que eu vou fazer 6 aumentos, tá? Então, em cada um desses pontinhos que eu acabei de fazer, eu vou colocar 2 pontos baixos dentro dele. Então, aumento 1. Aumento 2. Eita, que quando quer fazer rápido não vai, né? Aumento 3 no próximo. Aumento 4.
aumento 5 e o último aumento aqui, o aumento 6. Tá? Segunda carreira pronta, eu tenho 12 pontos de base. Próxima carreira, carreira de número 3. Eu vou fazer um ponto baixo e um aumento por toda a volta, tá? Então, ponto baixo, primeiro aumento, um ponto baixo, segundo aumento, são 6 no total. Um ponto baixo, terceiro aumento, um ponto baixo, quarto aumento, um ponto baixo, quinto aumento, um ponto baixo, sexto aumento, e eu tenho assim a terceira carreira pronta com 18 pontos de base. Para a gente fazer a carreira de número 4, eu começo com um ponto baixo e vou fazer uma diminuição na sequência. E vou repetir isso por 6 vezes. Então, aqui eu tenho um ponto baixo e a primeira diminuição, um ponto baixo e a segunda diminuição, um ponto baixo, a terceira diminuição, um ponto baixo e a quarta diminuição, um ponto baixo e a quinta diminuição, e por fim, a última vez, um ponto baixo e a sexta diminuição. Tá? Então, eu tenho aqui as 4 carreiras prontas. Agora é o seguinte, você tem a opção de fazer com enchimento e costura, tá? Então, aqui você vai colocar um pouquinho de enchimento e costurar. Minha florzinha ainda tá molhada. Deixa eu só afastar aqui um pouquinho. Então, aqui, tá vendo, ó? Você tem como colocar um pouquinho de enchimento e costurar na pétala, tá? No miolinho da pétala. Ou você pode fazer uma caminha de cola quente, que eu vou mostrar para você como é que é, porque a costura e o enchimento, a gente já tá bastante acostumado com amigurumi, né? Então, eu vou deixar aqui, se você for fazer com costura e enchimento, vou deixar aqui uma sobra, tá? Vou cortar uma sobra para costurar. Se você for fazer com cola quente, eu vou te mostrar como que eu faço agora. Então, antes da gente trabalhar com a cola quente aqui, eu vou cortar o fio, deixando somente o necessário para fazer o arremate, tá? Se você for fazer com costura, deixa um fio maior. Então, aqui, olha, eu vou colocar na minha agulha de tapeceiro. Vou pular um pontinho de base, venho no próximo, coloco meu fio de fora para dentro e volto com este fio aqui de onde originou ele, tá? Onde ele estava vindo, ó. Faço aqui um arremate simples pelo lado de dentro, porque aqui como vai encher de cola, ele vai ficar bem fixo. É só fazer um arremate simples mesmo. E eu tenho aqui, né, o miolinho pronto. Agora, eu vou colocar cola enchendo toda essa partezinha aqui e vou já anexar na minha folhinha, na minha florzinha, tá? Mas eu preciso ter a minha florzinha seca. Lembra que essa parte aqui que eu acabei de passar a cola para ela ficar fixa, ela tem que estar sequinha, tá? Se não tiver seca, espera um pouquinho para depois você fazer, porque senão você vai se melecar toda, né? Então, o que a gente vai fazer, ó, encher esse copinho aqui com cola quente e trazer ele pra cá, tá? Vai ser esse o trabalho que vai ser feito. Mas antes da gente fazer essa montagem, né, eu vou fazer a partezinha verdinha com vocês, tá? Então, eu fiz aqui o miolo, a florzinha, minha florzinha ainda tá secando aqui, ela não tá totalmente seca. E eu vou aproveitar, então, fazer a outra parte, porque depois a gente faz a junção tudo na montagem, de todas as partezinhas da montagem. Então, eu vou aqui, ó, com a cor verde, fazer essa partezinha aqui de trás. Vou fazer um anel mágico. Neste anel mágico, eu vou colocar 9 pontos baixos, só que dessa vez eu vou fazer aquele fechamento com correntinhas e pontos baixíssimos. Então, antes de começar aqui os meus 9 pontos,
eu faço uma correntinha e agora sim, eu venho fazendo 9 pontos baixos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. 9 pontos baixos. Fechando este círculo aqui, né? Eu tenho aqui a primeira carreira, então vou fechar com um ponto baixíssimo nessa primeira correntinha aqui que eu fiz antes de começar. Fechei a minha carreira, tá? Agora, para começar a próxima carreira, eu vou vir aqui neste primeiro ponto baixo e vou fazer um ponto baixo, uma correntinha. E depois eu vou fazer um ponto alto aqui dentro, no mesmo pontinho de base, tá? Então, eu tenho aqui, olha, no primeiro pontinho do anel mágico, eu fiz aqui, dentro dele eu fiz um ponto baixo e uma correntinha. Depois, dentro do mesmo ponto, um ponto alto. E agora, eu vou seguir fazendo aumentos em ponto alto, tá? Vou assim até o final da carreira. Então, um aumento. Deixa eu só marcar aqui para ficar bem explícito que esse primeiro pontinho e essa primeira correntinha que eu fiz aqui para começar essa carreira é uma simulação de um ponto alto. E então, agora o restante é aumentos em ponto alto, tá? Então, ó, venho no próximo e faço um aumento. E sigo assim até o final da carreira. Então, aqui eu fiz toda a volta, fazendo aumentos em ponto alto. Cheguei aqui no último pontinho, então fiquei com 18 pontos, certo? Cheguei aqui no último pontinho, ó, onde eu tinha marcado ali a primeira correntinha, né? Ponto baixo, a primeira correntinha. Eu vou fazer aqui um baixíssimo, tá? E dentro desse mesmo pontinho, eu volto e faço um ponto baixo. No próximo ponto alto que eu tenho aqui, junto com o próximo, eu vou fazer uma diminuição. Então, agora eu vou seguir fazendo a minha carreira de um ponto baixo e uma diminuição, tá? Então, ó, no próximo, um ponto baixo, em pontos baixos agora, tá legal? E uma diminuição. Um ponto baixo e uma diminuição. Um ponto baixo e uma diminuição, isso por toda a volta. Um ponto baixo, uma diminuição, um ponto baixo e aqui a última diminuição e fecha a minha carreira num ponto baixíssimo. Mais uma vez, eu vou falar para você, se você for fazer costura e enchimento, tá? Você vai deixar uma sobra aqui para fazer essa costura. Se você vai fazer a caminha de cola quente aqui dentro, né? Encher este copinho de cola quente para depois colar na florzinha, então você não precisa, é só você cortar o fio aqui e fazer com o suficiente para fazer o arremate, tá? Então, eu vou fazer esses arremates aqui. Você percebe que eu não fechei totalmente o meu círculo, que eu vou colocar o meu arame aqui, tá? Então, por isso que eu não fechei. Então, eu vou fazer só esse arremate aqui e já volto pra gente começar a fazer a folha e depois a gente vai fazer a montagem desse vaso. Então, agora com essas 3 partezinhas prontas aqui, vamos fazer a folha, tá? Para depois a gente fazer a montagem. Para fazer essa folhinha, eu vou fazer aqui, ó, um nó corrediço, apertei o nozinho, agora eu vou subir 24 correntinhas, tá bom? 24 correntinhas que eu vou fazer aqui em off e já volto para continuar a folha com você. Então, aqui com as 24 correntinhas, eu vou pular a primeira correntinha, venho a partir da segunda, vou fazer 2 pontos baixos. 1, 2. Agora, eu vou fazer 3 meio ponto alto. Então, aqui, olha,
1, 2, 3. Na sequência, eu vou fazer 13 pontos altos, tá? Então, um em cada correntinha, 13 pontos altos. Eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13. Depois dos 13 pontos altos, eu vou fazer novamente 3 meio ponto alto. Então, 1, 2 e 3. Agora, eu vou fazer um ponto baixo. E aqui, na última correntinha, eu vou fazer um ponto baixo, uma corrente e um ponto baixo junto aqui, tá? E já do outro lado da correntinha, vou repetir os mesmos pontos. Aqui no primeiro pontinho, eu faço um ponto baixo, depois 3 meio ponto alto, então 1, 2, 3. Na sequência, eu vou fazer 13 pontos altos, tá? 13 pontos altos, que eu vou fazer em off e já volto aqui. E aqui, depois dos 13 pontos altos, eu vou fazer 3 pontos meio alto, então 1, 2 e 3. E já aqui no finalzinho, eu vou fazer um ponto baixo. E no última correntinha, um ponto baixo. Então, a gente tem assim a primeira carreira da folhinha pronta, né? De um lado e do outro. E para começar a segunda carreira, eu vou fazer aqui, ó, uma correntinha, vou vir aqui no primeiro pontinho e vou fazer um ponto baixo, tá? Então, aqui agora eu já vou começar a segunda carreira, que eu vou fazer aqui 1, 2 pontos. Na sequência, eu vou fazer, ó, 1, 2, duas correntinhas, tá? Depois dessas duas correntinhas, ó, lembra que a gente começou aqui com um ponto baixo, né? Fiz uma correntinha, um ponto baixo. Aí, eu fiz mais 2 pontos baixos, duas correntinhas, e agora eu vou fazer um picô. Feito esse picô, eu volto na base e vou fazer 3 pontos baixos. 1, 2, 3. Novamente, subo duas correntinhas, faço um picô. E vou fazer mais 3 pontos baixos. 1, 2, 3. Duas correntinhas, 1, 2, um picô. E vou na base, 1, 2 e 3. Duas correntinhas, o picô, vou na base, 1, 2 e 3. Duas correntinhas, faço o picô, vou na base, 1, 2, 3. Então, a gente tem até agora, né? 1, 2, 3, 4, 5. Vou fazer duas correntinhas, mais um picô, eu tenho o sexto picô aqui. Então, 1, 2 e 3. Vou fazer aqui mais um. Então, no total aqui a gente tem 7 picôs, certo? Ó, na lateral da folha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Agora, eu venho fazendo ponto baixo até chegar aqui no meio da folha, né? No centro da folha aqui. Então, 1,
2 pontos baixos. Aqui no centro, ó, no próximo pontinho aqui, eu fiz 2 pontos baixos depois do 7º picô, tá? Aqui eu vou fazer um aumento. Opa, vem. Um aumento, 2 correntinhas, um picô. No próximo ponto eu faço outro aumento, tá? Então, ó, depois aqui do 7º picô, eu fiz 1, 2 pontos baixos, daí um aumento, 2 correntinhas, o picô e outro aumento. E agora aqui eu começo a fazer novamente os picôs. Mas antes de chegar no primeiro picô, eu vou fazer, ó, 1, 2 pontos baixos, tá? E agora eu começo 1, 2, opa, 1, 2 correntinhas, faço o picô, venho na base, 1, 2, 3 pontos baixos, 1, 2, o picô, e 1, 2, 3 pontos baixos. E sigo assim até chegar aqui embaixo, tá? Vou fazer outros 7 picôs do mesmo jeito que eu fiz do lado de cá. 3 pontos baixos, 2 correntinhas, o picô, 3 pontos baixos, 2 correntinhas para fazer o picô e assim sigo até dar 7 pontinhos igual a esse, 7 pontinhos picô. E aqui eu cheguei, olha, no último picô, tá? Só puxei meu fio aqui para não desmanchar. Eu vou fazer 1, 2, 3 pontos baixos, mas agora não subo mais picô, certo? Venho aqui no próximo pontinho, faço um baixíssimo, tá? Então, a minha folhinha tá pronta, eu vou deixar uma sobra de fio aqui para depois a gente fazer a montagem, tá? Então, ó, uma sobrinha de fio, deixa aí para depois a gente juntar no caule, tá? Faça, se você for fazer mais de uma florzinha, faça uma folha para cada flor, tá? Aqui no meu caso eu vou fazer mais uma, como eu tô com duas, vou colocar as duas no vasinho, mas você faz aí de acordo com a quantidade de florzinhas que você for fazer, tá? Eu costumo fazer uma folha para cada florzinha. Então, vou fazer a próxima folha aqui e já volto com você pra gente fazer a montagem. E agora, com todas as partes prontas, ó, vasinho, terrinha, folha, as pétalas, a sépala e o pólen ou miolinho da flor, a gente vai fazer a montagem, tá? Então, traga aí o seu araminho, eu tenho um arame aqui de 15 centímetros, traga aí o seu araminho ou seu palitinho para a gente começar a montar essa folha, tá? Essa flor. Vamos começar aqui pela florzinha. Então, como eu disse, se você vai usar cola quente, eu vou te mostrar como eu vou fazer com a cola quente aqui. Se você for fazer costura, é só colocar um pouquinho de enchimento aqui e costurar aqui no centro. Então, aqui, trabalhando com a cola quente, ó, eu vou fazer aqui, né, encher essa partezinha amarela de cola, tá? Eu vou fazer uma piscininha aqui, tá vendo, ó? E vou dar uma melecadinha aqui em volta, tá? Pra ela ficar fixa na minha flor. E agora eu só vou vir aqui e fixar no centro da minha florzinha. Então, aqui ela já vai colar, já vai ficar fixa, tá? E enquanto ela vai se fixando aqui, eu vou fazer a parte verdinha. Aqui no verdinho, eu vou, antes de tudo, com a ajuda de um alicatinho, fazer aqui somente uma dobrinha aqui na pontinha do meu arame, só para ele ficar mais fixo lá dentro também, tá? Então, eu fiz só uma dobrinha. Vou colocar aqui no meu verdinho, vou fechar este anel mágico, que eu ainda não fechei, né? Deixa eu só achar o fiozinho certo aqui. Ó, vou fechar o anel,
tá bom? Essa sobra de fio aqui vai ficar tudo aqui pra dentro. Tá? Já deixa aí dentro, já esconde aí dentro. E vamos fazer do mesmo jeito que a gente fez com o amarelinho, vamos fazer uma piscininha aqui dentro, né, deste verdinho, tá? Então, ó, vem com a cola. Se você for fazer costura, é só colocar um pouquinho de enchimento e costurar ali atrás da flor. E a gente vem aqui na flor e faz a mesma coisa, tá? Fixa aqui. E agora a gente vai esperar um pouquinho isso secar, né, endurecer, e vamos fazer aqui a cobertura do caule com a cor verde, igual foi feito aqui, né, com essa mesma cor verde que a gente tem aqui para a sépala. Deixa eu só deixar ele bem aqui certinho no centro, tá, ó, tá vendo? Tá bem certinho no centro, inclusive o arame, né? Deixa ele retinho. E depois da sua cola seca, tá? Você vai vir, olha, e encapar o teu palitinho ou o teu arame. Deixa uma pontinha para baixo e aqui você começa a fazer, né, a cobertura. E vai, inclusive, arrematando essa pontinha, tá? Se você quiser colocar um pinguinho de cola aqui para ficar mais fixo, também vai ajudar a fixar este cordão aqui no arame. Ó, e vem fazendo isso, vai cobrindo todo o seu arame até lá no final, tá? Aqui essa pontinha dá pra cortar. Tá vendo? Tirar o excesso aqui, corta essas pontinhas que ficaram aparecendo. E segue encapando. Deixa eu só voltar um pouquinho. E segue encapando o seu arame ou o seu palitinho aí, tá? Chegando aqui no final, você pode colocar um pinguinho de cola ou então dar um nozinho para fixar, porque essa parte vai ficar lá embaixo no vasinho. Vou só terminar isso aqui e já volto. E assim, veja, eu tenho o meu arame todo encapado. Agora chegou a hora da gente fazer a montagem para o vaso, tá? Eu aqui, no caso, vou ter duas florzinhas para colocar aqui. Eu vou aproveitar e já vou colocar tudo no mesmo vasinho. Se você fez só uma, olha, você vai colocar aqui. Colocar a folhinha aqui também dentro deste mesmo buraquinho da terrinha. Deixa eu só pegar uma agulha aqui para puxar. Então, aqui a gente passa, né, o fiozinho da folhinha aqui para baixo, tá? Você pode, depois que você posicionar certinho a folhinha, amarrar também, tá bom? Então, eu só vou fazer aqui uma demonstração, porque depois eu vou ter que fazer de novo para outra flor que eu vou colocar aqui junto. Aí, eu mostro para você como que eu fiz para colocar as duas juntas, tá? Então, aqui, olha, tô colocando aqui embaixo, tá vendo? Tô medindo mais ou menos onde vai ficar. E vou colocar aqui um pinguinho de cola. Eu sei que tudo isso aqui vai lá pra dentro, vai ficar essa parte da flor aqui pra fora do vaso, tá vendo? Tudo isso vai pra dentro. E aqui é o meu limite, onde vai ficar, né, terrinha acima. Então, o que que eu vou fazer? Vou pegar essa folhinha aqui, vou amarrar aqui dentro também, neste mesmo local, ó. Aproveito e já fecho aqui meu anel mágico, tá? Vou amarrar aqui junto com a cordinha da florzinha, da folhinha e do anel mágico para ficar mais fixo. E isso aqui a gente pode deixar aqui pelo lado de dentro, pode enrolar aqui dentro, deixar lá dentro, tá bom? E depois que você fixar a florzinha lá dentro, a gente vai dar um pinguinho de cola aqui na base da folha e juntar ela ao caule, tá? Mas isso dá para fazer depois de ter colocado a florzinha aqui dentro e costurado
a terra no vasinho. Lembra que você tem uma carreira aqui para fazer a costura. Caso você queira fazer colagem também da terrinha no vasinho, também dá certo. Então, é isso que eu vou fazer agora. Eu vou fixar a terrinha, tá? E para fixar a minha florzinha lá dentro, para depois fazer o acabamento aqui com a folha. Mas antes de tudo, eu vou juntar a minha outra flor aqui, tá? Que eu vou fazer ainda, vou encapar ela e vou trazê-la aqui para dentro, tá? No meu caso aqui vai ficar com duas florzinhas de margarida, tá vendo? Eu vou deixar uma mais alta do que a outra. E eu vou torcer um pouco este arame para que uma não fique, né, fazendo tanta sombra em cima da outra. Então, eu vou fazer uma leve torção aqui assim, ó, para conseguir encaixar as duas juntas, tá vendo? Vai ficar uma pro ladinho e a outra retinha. E caso você queira fazer duas florzinhas, então essa também é a dica para que você faça, tá? Deixa uma para cima da outra ou então você pode até torcer aqui em cima e deixar ela com a florzinha um pouco mais deitadinha assim. Eu vou fazer dessa forma, eu vou deixar as duas bem para cima, tá? Ó, e vão ficar assim no vasinho. Eu vou encapar este fio aqui e já venho mostrar para você. Então, vamos lá, olha, para você que optou em fazer duas flores, igual tá aqui, eu acho que dos vasinhos que eu fiz foi só a lavanda que eu fiz com dois cabinhos, né, com duas florzinhas. Deixa eu só passar o outro aqui, né. Se você fez só com uma florzinha, então é mais simples de fazer aqui a fixação, certo? Ó, vou passar aqui, vou passar outra flor, a outra folha também, tá? É o mesmo passo a passo, somente o que vai dificultar um pouco mais é para você fixar aqui embaixo, tá? Ó, é a mesma coisa, você só vai ter uma dificuldade um pouco maior para amarrar isso aqui, né? Amarrar os dois cabinhos, tá vendo como eu deixei? Eu deixei o tortinho para baixo e o retinho para cima. E aqui você vai fixar com todas as sobras de linha. Se você quiser passar a cola aqui também, né, vai te ajudar neste processo, tá? De fixar isso aqui embaixo do vasinho, tá vendo? As folhas estão totalmente soltas ainda, eu vou fixar elas depois. Então, aqui, ó, vou aproveitar que a minha cola tá quente, ó, e vou passar aqui embaixo, tá? Pra ajudar a fixar esses dois cabos aqui. Ok? Já não deixa vazar pro lado de lá, né? Porque ela tava bem quente, ó, tá até saindo fumacinha aqui. Tá? Então, vou só esperar secar e já volto pra gente fazer aqui a colocação no vaso para você, né, igual a eu aqui, que resolveu fazer com duas flores, tá? Então, aqui com os cabinhos amarrados, eu vou trazer isso aqui pra dentro e fixar a minha terrinha aqui no meu vaso, tá? Então, agora, olha, fazer a colagem do vasinho aqui embaixo, tá? Ou então, até a costura, tá? Depois, a gente vem ajeitar aqui as folhinhas. Então, primeiro, a gente vai fazer a costura e a fixagem aqui da terrinha dentro do vaso. Então, aí, da sua opção, ou você cola, ou você faz a costura, tá bom? Vou fazer essa parte e já volto. Então, temos aqui o vasinho praticamente pronto. A única coisa que falta é fixar essa folhinha. Você tá vendo aqui, eu passei cola, ó, até uma partezinha dela e colei no caule. E a mesma coisa eu vou fazer com essa, tá? Agora eu vou usar minha cola de silicone líquida, porque eu descobri o porquê que eu não uso tanto cola quente, porque eu faço uma lambança danada, gente, vocês não têm ideia. Então, essa aqui pra mim é bem mais prática, tá? Apesar da cola quente ser mais rápida do que essa pra mim é bem mais prática, porque a outra eu me lambuzo toda mesmo. Eu faço uma bagunça geral. E aqui eu faço isso, ó, só espero ela secar aqui, tá? E tá pronto o vaso, gente, não tem mais o que fazer aqui, né? As folhinhas, as flores já estão aí, né, fixadas. Que bonitinhas que ficam, né? E pronto, tá? Feito isso, tá? Ai, eu soltei antes do tempo. Feito isso, tá terminado o teu vasinho. E assim, com o nosso vasinho pronto, eu aproveito e me despeço de vocês. Te aguardo para os próximos vídeos. Um beijo enorme no seu coração. Obrigada por me assistir e até mais. Tchau, tchau!